Ó, o Hinaldo novamente fala assim, ó. O que acharam sobre o Vojvoda não usar o Júnior Santos nesses jogos mais importantes? Acho que mostra o erro que foi a contratação. Até Cara, o agora Júnior a fila do Santos perdão vai só ter aumenta, que. né? O Júnior Santos vai ter que jogar muita bola, primeiro para conseguir espaço, né? Porque ele tá muito atrás pro Vojvoda, e depois para se provar para o torcedor, né? Porque, cara, foi um investimento de quase 4 milhões de reais. Sim, bicho. É uma grana boa, né, pra gente. É uma grana boa pra Eu fico gente. até assim, cara, porque é difícil. Se o Júnior Santos chega de graça, era outra história, sabe? A gente poderia estar tratando aqui, foi um erro, beleza, passa adiante. Mas um erro de 4 milhões de reais é sacanagem, né? Que o Caleb custou caro, tá jogando. O Pacheco, Fortaleza pagou 2 milhões de reais, titular. O Dudu se lesionou ontem, mas frequentemente joga. O Caleb chegou há pouco tempo, mas já tá ali entrando entre os principais. O Lucero também. O Júnior Santos não tem nem chance. Então, assim, ele deve estar muito mal, cara. E não, surpreende a poucas pessoas, sabe? Surpreende a poucas pessoas. E eu torço, cara, que ele dê a volta por cima, que exista a fila do perdão. Vou ter prazer de ir à fila do perdão do Júnior Santos Sim. se rolar. Mas, bicho, não faz sentido, cara. Quase 4 milhões de reais. 4 milhões de reais pro Fortaleza, né? Que foi 3,7 milhões. É muita coisa, cara. É um terço da premiação ao chegar numa fase de grupos da Libertadores. Enquanto isso, a gente com problema na zaga. Problema não, né? Com lacunas ainda a serem preenchidas na zaga. Porque assim, eu vejo, MM, que se você contrata um jogador por quase 4 milhões de reais no patamar que o Fortaleza é hoje, esse jogador é para ser útil. Esse jogador. Pelo menos tá entrando ali nas cabeças, né? Sendo um Exato, reserva útil, pronto. Um reserva exato. útil. Não é o lance de que tem que ser titular, mas tem que estar ali sempre. Tem que estar ali sempre, tá? Ó, o Ricardo tá falando, o Júnior Santos é o novo Renato Kaiser, daqui a pouco vaza por falta de oportunidade. Não, macho, o Kaiser era Não, não. titular. O É. Ricardo, ele revezava, o Kaiser fez vários jogos como titular. O Kaiser fez o primeiro gol do Fortaleza na Libertadores. O Kaiser foi titular muitas vezes, muitas vezes. O problema é que ele queria ser em todos os jogos. É, o Kaiser não tem correlação. Pode ser que no final das contas ele seja emprestado também. Agora o Júnior faz uma comparação mais justa. O Júnior Santos e Edinho, histórias bem parecidas. Exatamente. A gente pagou uma bala no Aí Edinho sim. também. Sim, A gente pagou uma bala foi no no Edinho. mesmo formato. Foi no mesmo formato. O Edinho, um ponta direita, no momento que a gente não jogava com ponta direita. A gente jogava no 3-5-2. Aí não, o Edinho vai ser a opção para ala. Nunca correspondeu. E tá aí, Edinho, ano passado emprestado pro Juventude, esse ano emprestado pro Esporte. Forte. Tende a ser esse assunto, ser essa mesma história do Júnior Santos, tá? O Samuel Souza até comenta aqui. Sei que é um assunto chato, mas deveríamos tentar fazer algum negócio envolvendo o Júnior Santos e Puga, tipo, Agora não cedendo, sai, não. mas o Puga é do Atlético Cearense, tá emprestado ao Ferroviário. A gente vai ceder ao Ferroviário, o Júnior Santos, não faz sentido. Eu acho que até entrando no assunto, né, Eric Puga, que tá sendo muito cotado no Ceará. E em Cara, outros clubes também, né? seria um investimento muito mais coerente, eu acho que a palavra é essa. Por mais que ainda não tenha se provado em grandes ligas, né, digamos assim, Série A e tal, mas, cara, o Puga já tem vários gols em Copa do Nordeste. O Puga é um dos artilheiros da Copa do Nordeste, junto do Ele e o, ele e Luciano Juba. o, ele e o Os dois com Ciel 4 são os gols. grandes protagonistas do Isso. Ferroviário, Ó, o pô. Puga no Ferroviário, em 2023, tem 16 jogos, 8 gols, 3 assistências. É do Metade dos Ari, jogos ele fez gol. E acho que seria uma boa aquisição. Mas aí a gente gastou quase 4 milhões do Júnior Santos. E o que que faz? O que que faz, velho? É complicado, cara, é complicado. E eu lembro bem da live do anúncio do Júnior Santos, eu não participei, foi o Lucas do MM. Mas, cara, era difícil você conseguir encontrar uma linha de pensamento, sabe? Você conseguir encontrar um motivo real.
Porque não tem, cara, não tem. Hoje E a de novo, contratação eu do torço Guilherme muito, faz mais MM. sentido do que a dele, né? Eu torço muito que o Júnior Santos, cara, arrebente, que ele arrebente Passa, nos jogos passa e 14 cale a gols minha no ano, né? boca. Exatamente, eu torço para isso. Torço para isso. Mas acreditar nisso é complicado, cara. Até agora o Júnior Santos fez 4 jogos pelo Fortaleza, totalizando 112 minutos. Eu vou aqui dizer a minutagem em cada jogo, tá? Ele ficou disponível a primeira vez contra o Barbalha e ele jogou 28 minutos. Beleza. Janeiro ainda e tal, beleza. No jogo seguinte foi contra o Atlético Cearense. Ele jogou 45 minutos, entrou no intervalo. Passou, o Fortaleza enfrentou o ABC. O ABC com o time, o Fortaleza com o time reserva diante do ABC. Ele não foi utilizado. Ele entrou no Clássico Rei do dia 7 de fevereiro, ficou 3 jogos fora, entrou contra o Náutico, 26 minutos, e ficou de fora mais 2 jogos. É muito pouco, de novo, pelo valor. Porque assim, cara, se tivesse sido de graça, se tivesse sido uma oportunidade de mercado, se ele vem emprestado e tal, cara, a gente poderia estar falando aqui, poxa vida, cara, que nada a ver ter trazido ele. Mas quando entram 4 milhões de reais na conta, a análise piora um bocadinho, né, mesmo? Cara, eu não gosto muito de falar assim sobre desempenho atual, principalmente de uma compra envolvendo muita grana, porque de uma hora para outra, cara, o cara virou Messi, começa a arrebentar e a galera vai usar isso, mandar indiretinha, sabe? Aí eu não curto muito. Mas aí a Mas gente também não pode deixar de trazer a pois nossa é, opinião por conta disso, senão a gente tá fudido, né? mas aí, cara, entra no fato de que metade da torcida, metade nada. A gente já viu um movimento que foi muito forte, né? Entre aspas, contra a aquisição, por conta do valor. Se tivesse sido 1 milhão, acho que ninguém tinha chiado tanto. Mas 3,7, velho, é uma parada. É uma grana muito boa pra gente. Isso é indiscutível. É uma grana muito boa. A gente pagar 6 milhões, não foi isso? 6 milhões no Caleb, ainda hoje é um absurdo, porque a gente não vai no mercado e sai contratando jogador de 6 milhões por aí. A gente precisa achar um e contratar. Esse ano foi o Caleb, né? Naquele outro ano, no ano passado, melhor dizendo, foi Renato Kaiser. Não deu certo. E aí, né? Não podemos contar com essa grana nunca mais, porque a bet foi errada, né? A aposta foi errada. Mas Júnior Santos, pra mim, cara, eu vou aguardar pro final do ano pra me ter minhas conclusões definitivas, Não, sabe? mas beleza. Eu, Mas aí, eu... se a gente também não puder tecer comentários sobre. Não, eu Eu tô vendo sei, eu até eu sei. tô vendo até um cara falando, você sabe criticar. O outro tá dizendo, porque foi erro, se ele mal joga. Mas, cara, se ele mal joga, eu Um entendo ponto que é liga o porque ele outro, né? entrega pouco nos treinamentos. Eu entendo que é porque, por exemplo, o Guilherme, né? O Guilherme chegou muito criticado do Grêmio. Mas o Guilherme chega emprestado. Fortaleza não desembolsou milhões pelo Guilherme. Por mais que tenha sido uma contratação que eu torci o nariz, que eu fiquei, meu Deus, cara, pô, foi de graça. É outra história. A gente só está pagando salário. Quanto o Júnior Santos a gente paga, tá pagando, né? Não sei se foi parcelado, se foi à vista, enfim, a gente pagou, vai pagar quase 4 milhões de reais. Acho que a gente não pode normalizar isso. A análise, MM, seria completamente diferente se ele tivesse vindo de graça. Ou se fosse, Sim. por exemplo, o Júnior Santos, um jogador jovem, de 20 e poucos anos, a gente vai falar, pô, tá se adaptando, ainda vai precisar Tem de tempo e futuro. tal. Mas não é, pô, o Júnior Santos tem 28 anos. E aí? É foda. Porque o Cara, Robson, reclama que reclamar, o Robson ainda jogava. A do sim. Robson é pior do que o Júnior Santos. Mas algo ele entregava Fazia gol. pro Voivoda nos treinamentos que ele era titular, pô. O Júnior Santos não consegue. Nem quando é o time reserva ele entra. Exatamente.
Se a gente pegar os jogos do Fortaleza, o Júnior Santos entrou em quais, Dudu? Tu até falou no início. Ele não Ele começou nem entrou como em 4 titular. jogos. Ele entrou, jogou 26 minutos contra o Náutico, 13 minutos contra o Ceará no 2-1 do Cearense, 45 minutos na goleada diante do Atlético Cearense e 28 minutos foi a estreia dele contra o Barbalha. Beleza. Agora pega os números do Guilherme, por favor. Guilherme que chegou depois do Júnior Santos e veio emprestado. Beleza. Só para a gente comparar um pouco na questão entrega. Eu não vou falar, são os números que estão falando. A gente pode sim falar sobre o que já aconteceu. O que vai acontecer pertence ao futuro. O Guilherme, ele chegou o Fortaleza depois do Clássico Rei, né? Então ele não ficou à disposição contra o Bahia, mas ele jogou 15 minutos contra o CSA, foi a estreia dele. 9 minutos na ida contra o Maldonado, 45 minutos contra o Náutico, mais 25 minutos contra o Maldonado na volta e 45 minutos no Clássico Rei. Pelo Fortaleza, ele já tem 24, 69, 89, 94, 130 e tantos minutos. 30% a mais do que o Júnior Santos, que estava aqui um mês antes dele, entendeu? Aí você já viu o Guilherme pelo lado esquerdo, você viu o Guilherme pelo lado direito, você já viu o Guilherme centralizado. E o Júnior Santos? Os números falam. Não sou eu que tô falando. Não sou eu, tá? São os números. O Guilherme já entrou em partida importante. Já fez gol em partida importante. Assistência. Vai se tornando um homem de confiança do Vojvoda. Tá entrando em jogos importantes. Nos treinamentos pode estar entregando muito mais do que o outro atleta. E aí? Novamente, não sou eu que estou falando, são os números. E logo quando o Guilherme chegou, como o Dudu disse, não ficou à disposição do clássico. Mas se ele tivesse à disposição, Dudu, eu aposto como ele teria jogado. Se ele tivesse no mínimo ali uns 3 dias de treinamento. 2 dias, vai. Eu aposto que sim. Então a gente vê o movimento de que Guilherme está à frente do Júnior Santos. Todos os atletas... O Júnior Santos parece que está sendo o último da fila, né? Do ataque, certamente. Porque ele troca o ataque todo e o Júnior fica no banco. Pelos lados, o Caleb já foi titular em 2 jogos. Sim. Que poderia ser ele, né? O Samuel já jogou por ali. O Crispim já fez segunda linha. O Guilherme, Romarinho. E o Júnior Santos, nada. E assim, aí são as palavras, são as coisas que são ditas sem falar nenhuma palavra, né? Porque não joga, porque não entrega. É isso.